Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Razão Automóvel, desta feita dedicado aos 15 melhores motores alemães de todos os tempos. Antes de começar este Top 15, quero fazer algumas ressalvas. Primeira ressalva, subscreve o nosso canal e ativa o sino das notificações para estar sempre a par de todas as novidades do canal do YouTube da Razão Automóvel. Em segundo lugar, uma triste notícia para os amantes das motorizações diesel. Neste Top 15 não há lugar para motores diesel. Quanto a mim, não há nenhuma motorização a gasóleo histórica que mereça estar neste Top 15. Afinal de contas, é uma espécie de Olimpo dos melhores motores alemães de todos os tempos. E em terceiro lugar, quero pedir-te que, se achas que falta, na tua opinião, algum motor neste Top 15, faz uso da caixa de comentários e diz-nos qual é que achas que era o motor que nós nos esquecemos e que devia estar aqui. Portanto, sem mais demoras, vamos lá conhecer esta lista de Top 15. Esta lista está agrupada de forma um pouco aleatória. Apenas agrupei os motores por marca. Portanto, vamos começar pela BMW. E o primeiro motor é o BMW M88. Foi com este motor que a BMW alicerçou a sua reputação no fabrico de motores de 6 cilindros em linha. Este motor M88 era muito especial porque foi lançado em 1979 e esteve no ativo até 1989 e equipou modelos tão distintos como o BMW M1, um desportivo, e o BMW 735i. Portanto, temos um desportivo e temos uma berlina de alto luxo equipada com este motor. Mas não é a única novidade ou o grande destaque deste motor. Este motor tinha um bloco tão fiável que inclusivamente foi ele que equipou os carros do Grupo 5 de competição da BMW e nesta especificação de competição, este bloco, na década de 80, conseguia desenvolver mais de 900 cavalos de potência. Muito bem, vamos passar para o segundo motor desta lista e continuamos com a BMW, o motor S50 e, se preferirem, também a versão S70/2. Onde é que nós podíamos ver o S50 a equipar o modelo da BMW? No BMW M3 E36, geração E36, quanto a mim, uma opinião muito pessoal, é um dos melhores BMWs M3 da história. Talvez porque eu era puto na altura em que ele foi lançado e vibrava com as revistas onde mostravam este carro totalmente atravessado e era um motor muito interessante. Já naquela altura debitava uma potência de 290 cavalos, mas não foi aqui que nós vimos a maior expressão deste motor. Porquê é que este motor é tão importante? Vamos duplicar, vamos pegar em dois motores S50 e vamos criar um motor V12 S70/2. Onde é que nós podíamos encontrar este motor S70/2? No McLaren F1. É verdade, a BMW pegou em dois motores do M3, juntou-os, fez um V12 e equipou o McLaren F1. O carro atmosférico mais rápido da história do automóvel. Eu creio que ainda hoje, passados todos estes anos, este motor de 627 cavalos de potência continua a ser o motor atmosférico no carro mais veloz da história, o McLaren F1. Não sei se o Ferrari Superfast consegue batê-lo ou não em velocidade de ponta, mas acho que não. Mas se eu estiver errado, digam na caixa de comentários. E com isto vamos passar para o terceiro motor. E este é daqueles que eu mais gosto. Trata-se do motor S85B50 da BMW, um motor que nós conhecemos associado ao M5 e também ao M6 geração S60. Tratava-se de um V10 com 5 litros de capacidade, atmosférico, com 507 cavalos de potência e 520 Nm de binário máximo. Redline às 8.250 rotações por minuto. Do ponto de vista técnico, este motor era uma verdadeira obra de arte. Estamos a falar de pistões e cabota forjados, fornecidos pela Manuel Motorsport, e tínhamos inclusivamente um cárter seco equipado com 2 injetores. Isto para quê? Para não termos um cárter molhado e nas acelerações laterais o motor deixar de receber a lubrificação necessária, e tínhamos 2 injetores que diretamente onde o motor necessitava de óleo, injetava-o para nunca falhar a lubrificação de todos os componentes. Relativamente a peso, apesar das suas dimensões de ser um motor V10 com 5 litros de capacidade, ele pesava apenas 240 kg. E por todos estes motivos e mais alguns, eu acredito que ele merece o seu lugar neste Olimpo dos motores. E mais um dado muito interessante, este motor V10, quando equipado com escape a preceito, tinha um som simplesmente inebriante. Eu já o ouvi e fiquei apaixonado. Um dia hei de ter um M5 da geração S60. Muito bem, vamos deixar os motores da BMW para trás e vamos dedicar-nos aos motores da Mercedes AMG. E vamos começar por o mais pequeno deles todos, mas um dos mais interessantes, o motor M139, que não é, ao contrário daquilo que muitos pensam, uma ligeira evolução do M133 que nós conhecíamos da anterior geração do Mercedes A45S Formatic Plus. Não, é um motor totalmente novo. Segundo a Mercedes AMG,
Da anterior geração M133, a única coisa que sobrou foram porcas e parafusos. E o que é que este motor M139 tem de novo? Vamos começar pela potência. Agora temos uma potência específica por litro de 210 cavalos. Ou seja, como este motor não é um motor de 1 litro, é um motor de 2 litros, temos 421 cavalos de potência. Ou seja, é um motor de 4 cilindros mais potente de sempre. E eu sei, alguns de vocês estão a pensar no motor do Mitsubishi Evolution, mas, bem, não era um motor propriamente série, era um motor com algumas modificações e não era propriamente um motor de produção em série como este. Portanto, quanto a mim, este é um motor de 4 cilindros mais potente de sempre. E vamos conhecê-lo com um bocadinho mais de detalhe. E vamos começar pelo turbo, que assenta o seu compressor e também a sua turbina nos rolamentos para conseguir baixar o atrito e com isto conseguir girar até 169.000 rotações por minuto. O próprio motor também foi muito revisto, inclusivamente no que toca ao seu posicionamento. Agora temos a admissão à frente e o turbo atrás, mais próximo do sistema de escape. Isto para melhorar todo o fluxo de gases dentro do motor. Isto também permitiu outra coisa, permitiu posicionar o motor mais próximo do eixo dianteiro. Para quê? Para centralizar as massas e termos uma frente mais incisiva. Mas estas não são as únicas novidades deste bloco que foi totalmente revisto. Tanto a refrigeração do bloco do motor como da cabeça do motor são totalmente independentes porque obedecem a diferentes temperaturas e a diferentes necessidades. Isto para salvaguardar a fiabilidade do motor. Este motor destaca-se agora por ter um cárter em alumínio, uma cambota forjada e também pistões em alumínio forjado, tudo isto para aguentar um headline que surge agora apenas às 7.200 rotações por minuto. E atenção, estamos a falar de um motor turbo, portanto estamos a falar de um headline bastante elevado. E a própria Mercedes-AMG disse que queria dar a este motor turbo o caráter do motor atmosférico, ou seja, a debitar a potência mais em cima, o binário máximo mais em cima e ter um final, uma ponta bem mais inebriante. Conseguiram? Vejam no site da Razão Automóvel porque nós muito brevemente teremos o A45S num teste no nosso website. E com isto passamos para o quinto motor da nossa lista. Vamos falar do M177 e M178, um motor que foi lançado originalmente em 2015 e trata-se de uma unidade V8 com 4.4 litros de capacidade que encontramos tanto no C63 como no mais potente E63S Plus, que é um motor que debita 612 cavalos de potência na sua especificação mais radical. É um motor que nós já tivemos a oportunidade de mostrar-vos várias vezes aqui no nosso canal, tanto no C, como nos SUVs, como mais recentemente no AMG GT, e que vocês podem recordar aqui esse teste com o Diogo Teixeira ou comigo ao volante de um dos SUVs mais potentes da atualidade. É um motor muito interessante e que obedece à filosofia um motor, um homem da Mercedes-AMG. E o que é que isto significa? Significa que há um responsável pela montagem de fio a pavio daquele motor. E para que é que isto serve? Serve para garantir a fiabilidade do motor, a qualidade do motor e, caso alguma coisa corra mal, também apontar mais facilmente o dedo ao responsável. Agora, fora de brincadeiras, esta última parte era naturalmente uma brincadeira, é interessante nós podermos abrir o capô do nosso carro e dizer, olha, já viste? O meu motor foi montado pelo Heinz Volkswagen. É um bocadinho basófia, mas junto dos amigos é sempre algo impactante para se dizer. E se com um bocadinho de basófia não terminares a amizade que tens com esse teu amigo, podes sempre ligar a chave e mostrar-lhe um barulho magnífico destas unidades V8 da Mercedes-AMG. Sexto motor, continuamos na Mercedes-Benz com o M120. Quanto a mim, o melhor e o mais fantástico motor da história da Mercedes-Benz. E já vou explicar porquê. Em primeiro lugar, trata-se de um motor V12, nobríssimo, que nós vimos associado a modelos tão distintos como o E600, ou seja, uma berlina de alto luxo, e em simultâneo também ao CLK GTR. A Mercedes foi pedir este motor para equipar um modelo que participou nas 24 horas de Le Mans e que também equipou a versão de homologação de apenas 25 unidades do CLK GTR. E continuando neste motor, não é apenas isto que faz deste motor um motor muito especial. Era muito fiável e era muito fácil tirar potência dele. Tão fiável e tão potente que o Sr. Horácio Pagani foi chamá-lo para equipar os seus próprios super desportivos. Hoje ainda conhecemos modelos da Pagani com este motor, que já vem da década de 90 e consegue bitar mais de 700 cavalos de potência. A sua fiabilidade é tanta que há inclusivamente alguns Paganis que já superaram a barreira de 1 milhão de quilómetros sem qualquer problema. E atenção, não estamos a falar de um utilitário, estamos a falar de um super desportivo. Por tudo isto, não acreditam que este motor M120
merece estar nesta lista? Eu acredito que sim. Mais uma coisa, queres saber toda a história, desde o início da carreira até aos dias atuais de Horácio Pagani, para mim um dos maiores génios da atualidade na indústria automóvel? Então clica neste link e vai para o site da Razão Automóvel. Bem, já nos estamos a aproximar do equador da nossa lista de 15 motores e passamos para os motores da Volkswagen, nomeadamente para o Volkswagen VR, ou se preferirem, família de motores AAA. Uma família que parece que tem 7 vidas. Nasceu na década de 90 e este motor equipou modelos como o Golf VR6, um modelo icónico, porque afinal de contas estamos a falar de um pequeno compacto que equipava com motor de 6 cilindros em V. Mas vamos começar por alguns detalhes. De onde é que vem o nome VR? V vem da arquitetura em V do próprio motor e R vem da palavra em alemão Reihenmotor, que diz respeito a uma tradução algo grosseira da minha parte, motor em linha. Ou seja, o que a Volkswagen queria dizer é que tinha feito um motor em V, de arquitetura em V, tão compacto como um motor de 4 cilindros em linha. Como é que a Volkswagen conseguiu fazer isto? Em vez de ter uma abertura entre as duas bancadas de cilindros de 45, 60 ou 90 graus, como é habitual nos motores de 6 cilindros em V, tínhamos apenas uma abertura entre a bancada de apenas 10,6 graus. Resultado, no mesmo bloco, na mesma cabeça, conseguíamos ter os 6 cilindros. Com isto, a Volkswagen conseguiu a proeza de ter apenas uma cabeça e um comando de duas árvores de cames para controlar toda a distribuição do motor. Isto simplificou o motor e também aumentou a sua fiabilidade. É verdade, no Golf debitava pouco mais de 200 cavalos, mas com uma ligeira afinação e como este bloco era muito robusto, conseguia-se arrancar mais de 400 cavalos de potência. Mas ok, tirando o facto deste motor ser muito compacto e da Volkswagen ter conseguido várias economias de escala ao conseguir compactar o motor e usar apenas uma cabeça para comandar 6 cilindros, do que é que este motor se faz valer para estar neste Olimpo dos motores? Pois bem, o que é que a Volkswagen decidiu fazer? Um pouco à imagem daquilo que a BMW tinha feito para o McLaren F1, também a Volkswagen decidiu de forma algo grosseira juntar 4 blocos VR6 e fazer o quê? Fazer o motor W16 que nós conhecemos do Bugatti Chiron. É verdade, este motor é um descendente direto do motor que nós conhecíamos do Golf VR6 e também da Charan VR6, que foi produzida em Palmela. A Volkswagen juntou vários motores destes e fez um W8, fez um W12 e fez também um W16, que chegou à potência colossal de 1500 cavalos, quando associado naturalmente a 4 turbos. Por isso é que eu dizia no início deste certo, deste motor, que parece um motor com 7 vidas. Ele nasceu na década de 90 e tem acompanhado não só o Chiron, mas também o Veyron e continua aí para as curvas. Portanto, vamos continuar a ver o que é que o grupo Volkswagen nos reserva em termos de motores. And let's roll the tape and action. 1994 Audi RS2 Avant. Muito bem, passamos da Volkswagen para a Audi, portanto continuamos em família e vamos falar do oitavo motor desta lista, o 3B20 VT. Não foi o primeiro motor de 5 cilindros em linha da Audi, mas foi um dos motores mais importantes para a Audi, porque tal como o S50 alicerçou toda a tecnologia e toda a reputação da BMW na fabricação de motores de 6 cilindros em linha, também os motores de 5 cilindros em linha são muito importantes para a Audi. Porquê? Porque foi com esta configuração de motor, com esta tipologia, que a Audi conseguiu algumas das suas principais conquistas no desporto motorizado, esquecermos de Le Mans e dos motores TDI, onde a Audi venceu com motores diesel. E o que é que este motor tinha de tão especial? Pois bem, tinha 20 válvulas, tinha a assinatura da Porsche e foi o motor que equipou um dos modelos mais importantes e mais icónicos da história da Audi, a Audi RS2. Um carro extraordinário, fantástico, que deu início à saga das carrinhas hiper rápidas. Em termos de potência, o que é que este motor 3B20 VT nos oferecia? Oferecia-nos 315 cavalos de potência, isto já na década de 90, e com uns ligeiros pozinhos e uns toques no turbo, via a sua potência passar para os 380 cavalos sem ter qualquer tipo de problema em termos de fiabilidade. E só isto, quanto a mim, já basta para este motor
fazer parte desta lista de top 15. Nono motor desta lista, vamos continuar na senda das carrinhas super rápidas e vamos falar de uma das minhas preferidas. Vamos falar da Audi RS6 geração C6. Equipava com um motor simplesmente extraordinário. Estamos a falar de um motor BUH 5 litros V10 TFSI, um motor que era uma obra de relojoaria autêntica por parte da Audi. A Audi colocou ao serviço deste motor todo o seu know-how na fundição de alumínio e também no trabalhar de várias peças internas. Resultado, este motor que debitava 580 cavalos de série, muito facilmente apenas com alguns toques, superava os 800 cavalos de potência. E conta-se pelos dedos de uma mão os proprietários da Audi RS6 da geração C6 que não pensaram, ok, 580 cavalos é bom, mas se calhar 800 cavalos de potência é ainda melhor. E quase todos, praticamente todos, alteraram as suas carrinhas e eu, se tivesse uma, tinha feito exatamente o mesmo. Portanto, vamos passar para o 10º motor e vamos continuar na Audi. Vamos falar do motor Cepa 2.5 TFSI. Este motor é a derradeira interpretação da arquitetura de 5 cilindros da Audi. Foi a primeira vez que a Audi conseguiu extrair mais de 400 cavalos desta arquitetura. E onde é que nós podemos ver este motor? No Audi RS3, um modelo fantástico que nós já tivemos a oportunidade de estar aqui no nosso canal. Este motor é também sobre os seus números. Por exemplo, estamos a falar de um motor que é capaz de engolir 290 litros de ar por segundo. Eu vou voltar a repetir, 290 litros de ar por segundo. É também uma mecânica hiper fiável, do qual é muito fácil extrair potência e eu acho que merece estar nesta lista porque, afinal de contas, estamos a falar da arquitetura que é mais querida à Audi e estamos a falar de um motor que deriva diretamente de uma linhagem vencedora no Mundial de Rallys. Portanto, agora vamos cruzar os dedos e esperar que este motor Cepa 2.5 TFSI continue na próxima geração do Audi A3 que nós acabámos de conhecer há bem pouco tempo. Vamos ver o que é que nos reserva o RS3 desta nova geração. E por incrível que pareça, vamos continuar na Audi. Já tivemos motores de 5 cilindros, já tivemos motores V10 Turbo e agora vamos passar para um motor BXA, também V10, mas atmosférico. Nós conhecemos este motor de modelos tão distintos como o Audi R8 e também o Lamborghini Gallardo e Huracan, ainda que nas versões da Lamborghini, a Lamborghini tenha decidido fazer algumas alterações. Mas estamos a falar de um bloco tão bem nascido que tem sido, a par do Nissan GT-R, uma das principais escolhas para superar a barreira dos 1200 cavalos de potência. Isto para quê? Para bater recorde nas pistas de drag racing. Este motor tem sido usado e abusado pelos preparadores e por todos aqueles que gostam de tuning e tem sido um motor extremamente fiável, continua a equipar não só o Audi R8, mas também vários modelos da Lamborghini. E só por isso, por este motor ter ADN italiano e também alemão e por ser tão fiável, eu acho que merece estar nesta lista. 12º motor da nossa lista e já cá faltavam os motores da Porsche. E vamos falar do 959.50, um motor que equipava um modelo com exatamente o mesmo nome, o Porsche 959. Estamos a falar de um supercarro, o grande rival do Ferrari F40. E estamos a falar de um motor nascido na década de 80 que tinha apenas 2.8 litros de capacidade e já debitava 450 cavalos de potência. Estamos a falar de um motor que tinha nascido com o pressuposto de equipar um carro da Porsche no grupo B, mas que acabou por equipar um supercarro de produção. Este motor era servido por 2 turbos e era um motor capaz de aguentar grandes tareias, tanto que podia ir para o Mundial de Rallys e inclusivamente chegou a participar no Dakar. Eu gostava de ver um motor do Ferrari F40 a ser capaz de fazer isto. E estamos a falar de um carro, falando um bocadinho mais do 959, que na década de 80 fez uma antevisão daquilo que seriam as grandes tendências para os carros atuais. Já tinha sistema de tração às 4 rodas, já tinha diferenciais que podíamos mudar a distribuição de potência para a frente e para trás, tinha um motor com uma cubicagem mais pequena do que aqueles que vimos na década de 90 e estava associado a 2 turbos. Portanto, um verdadeiro portento tecnológico, muito fiável, muito capaz e, para mim, um dos melhores motores da história da Porsche. Antes de passar para o próximo motor sobre o 959.50, tenho mais uma pequena nota para vos deixar. Este motor tinha uma curiosidade, que era uma mudança, que era a mudança G. Se vocês não sabem o que era a mudança G, cliquem aqui e vão para o site da Razão Automóvel, onde vão descobrir qual era a função desta mudança misteriosa no Porsche 959. 13º motor da nossa lista e o número 13 é um número normalmente associado a coisas menos boas e este é sem dúvida o motor mais polémico da nossa lista de 15 motores. Falo do motor
M96 e M97 da Porsche. Foi o primeiro motor do 911 com refrigeração líquida, depois de anos e anos com refrigeração a ar, e era uma arquitetura tão querida da Porsche. Mas, para o bem e para o mal, foi este motor que salvou o 911 da extinção e, com isso, também a própria Porsche, que na década de 90 passava um mau bocado. E foi este motor, juntamente também com o sucesso comercial de outro modelo que não foi muito amado, que foi o Porsche Cayenne, um SUV que não foi muito bem recebido, que a Porsche conseguiu dar a volta e ser hoje a marca que todos nós conhecemos. É verdade, este motor M96, no que diz respeito à fundição do bloco e também ao veio secundário do motor, tinha alguns problemas que foram prontamente resolvidos pela marca nas edições mais tardias da geração 996, mas quanto a mim, por ter salvado um ícone e por ter também salvo a Porsche da extinção, eu acho que merece estar nesta lista. Chegamos ao 14º motor da nossa lista, estamos mesmo no fim, e eu tenho aqui nas minhas notas que é um dos motores que eu mais gosto da história, juntamente com o motor do Lexus LFA. Portanto, vocês já devem estar a adivinhar de que motor é que eu estou a falar. Estou a falar do motor M80 que equipava o Porsche Carrera GT. O motor M80 era um V10 atmosférico inebriante que nasceu para a competição e acabou num modelo de produção. A história deste motor é algo rocambolesca, mas em breves palavras, ele nasceu primeiro para equipar um modelo de Fórmula 1, depois acabou por não equipar um modelo de Fórmula 1 e era suposto equipar um modelo das 24 horas de Le Mans, mas o projeto da Porsche para as 24 horas de Le Mans também foi cancelado e acabou com um motor tão bom na prateleira, tínhamos de usar este motor em algum modelo. E a Porsche acabou por utilizá-lo no Carrera GT, que quanto a mim é um dos modelos mais impressionantes da história e talvez o último super desportivo analógico. Afinal de contas, estamos a falar de um super desportivo com uma caixa manual, motor atmosférico, enfim, tudo aquilo que são condições para muita gente para um verdadeiro desportivo. Caixa manual, tração traseira, motor atmosférico. Foi o último antes desta saga de tecnologia que assolou todos os carros que vieram depois, nomeadamente o Ferrari LaFerrari, o Porsche 918 Spider, enfim, que já são carros com um teor tecnológico muito à frente. E este carro, bem, este carro tinha um motor que nasceu para a Fórmula 1, depois para as 24 horas de Le Mans e acabou nas estradas com um som fantástico que talvez só tenha paralelo no motor do Lexus LFA. O último motor da nossa lista eu já devo ter as orelhas a arder, porque para vocês, para muitos de vocês, há motores que eu já devia ter referido e passei por eles sem sequer os mencionar. Mas por favor, digam-me isso na caixa de comentários, porque esta lista é um bocadinho pessoal, tem aqui um quê pessoal e portanto há alguns modelos e motores que eu posso não ter mencionado. Mas há um que eu tinha de mencionar, que era o motor Porsche 911/83 RS Spect. Estamos a falar do motor que deu início a toda a saga de modelos Rennsport, ou se preferirem, toda a família RS da Porsche. Estamos a falar de um motor naturalmente de 6 cilindros opostos, com 2 litros de capacidade e 210 cavalos de potência. Este motor equipava com uma injeção MFI, ou seja, uma injeção mecânica da Bosch, e era um motor simplesmente fantástico, não só pela sua leveza, mas também por toda a rotação que conseguia atingir. Estamos a falar de um motor nascido na década de 60 e que já tinha mais de 200 cavalos de potência, de apenas 2 litros de capacidade, sem recurso a turbo. Era um motor muito fiável, muito capaz. Foi este motor que equipou o primeiro RS da história e só por isso já merecia esta menção. E eu não podia terminar esta lista sem mencionar, no que diz respeito a motores alemães e mais concretamente a motores da Porsche, o nome Hans Mezger. Foi este homem que durante mais de 40 anos esteve responsável por alguns dos melhores, se não os melhores motores da história da Porsche. Hans Mezger esteve no programa de desenvolvimento dos motores de Fórmula 1, do primeiro de todos, esteve também mais tarde nos motores das 24 horas de Le Mans e de todos os motores de competição que montavam os Porsche 911. Por isso, este homem tem de ser mencionado. É um engenheiro fantástico. Se vocês gostam da Porsche e não conhecem Hans Mezger, é porque não gostam assim tanto da Porsche. E se querem saber mais sobre este engenheiro histórico da marca de Stuttgart, vão ao link que eu deixei na descrição deste vídeo e saibam mais sobre ele no website da Razão Automóvel.
Agora é aquela altura do vídeo em que eu devia estar a despedir-me de vocês e a dizer até à próxima, subscrevam o nosso canal, ativem o sininho das notificações, mas vou fazer batota. Caramba, vou fazer alguma batota e vou colocar um 16º motor nesta lista que devia de ser só de 15 motores. E já tenho a garganta seca. E que motor é esse? É um motor que é uma escolha muito pessoal, que pertencia a um carro que marcou a minha infância. Falo do Opel Calibra. E por falar do Opel Calibra, tenho obrigatoriamente de falar do motor C20 LET, que era uma versão mais evoluída do motor C20 XE. O que é que este motor tinha de tão especial? Era um motor 2 litros turbo, com apenas 4 cilindros, e tinha um turbocompressor KKK16, tinha também pistões forjados da MAL e tinha uma gestão eletrónica da Bosch. Portanto, estamos a falar de um motor que no seu interior, apesar de debitar apenas 204 cavalos de potência, tinha tudo aquilo que havia de melhor para equipar, na época, um motor alemão de 4 cilindros. E o bom deste motor, com apenas 204 cavalos de potência, é que muito facilmente a sua potência podia escalar para lá dos 300 cavalos. E este motor era uma base tão boa durante muito tempo e ainda hoje continua a servir de base para fórmulas de iniciação. E agora deixo-vos o desafio a vocês. Qual é que devia ser, na vossa opinião, o 16º motor desta lista? Quero ver vocês na caixa de comentários a dizer-me qual é que era a vossa opção. Pode não ser um portento tecnológico, pode ser uma opção pessoal, como foi a minha. E quero que me digam mais uma coisa. Querem continuar com estas listas, com estes tops? Por exemplo, quais são os melhores motores japoneses de sempre ou os melhores motores italianos de sempre? Digam na caixa de comentários, porque nós vamos continuar-nos a ver aqui no nosso canal de YouTube, nesta altura que é de quarentena e que nós devemos ficar em casa. E se estão a perguntar-vos porque é que eu estou no escritório da Razão Automóvel, bem, eu estou sozinho e tenho a felicidade da minha casa ficar a menos de 50 metros do escritório da Razão Automóvel. O resultado, posso vir para aqui sem contactar com ninguém e poder fazer estes vídeos com condições que não são as ideais, mas são as possíveis nesta altura em que aquilo que mais importa é a saúde de todos nós. Agora sim, é a altura de nos despedir, pedir-vos para, em vez de andarem a trocar fake news, porque não partilhar o canal do YouTube da Razão Automóvel, subscrever e também ativar o sino das notificações. Um grande abraço e até breve.